O nosso telefone é o 3505-5000, o nosso fax 3505-5040 e tem também o nosso portal. Pronto, se valha de um desses meios, né? Como eu já falei, nas redes sociais também, Twitter, Mário KSZ, ou então através do blog de Mário Kertes, ou mesmo através do Grupo Metrópole lá no Facebook, o tempo todo atualizado para vocês. E aqui no Sinta-se Bem, se vocês desejam também tirar dúvidas com o infectologista Dr. Alessandro Farias, será um grande prazer. Doutor Alessandro, inclusive nessas viagens mais curtinhas mesmo, de final de semana em praia, né, ou férias, conforme aconteceu para muitos de nós agora nesse período do ano, sobretudo as crianças, né, acompanhadas dos pais aí passando o verão fora, muitas foram acometidas do rotavírus. Isso significa que o cuidado com criança deve ser ainda maior, não é? Com a higienização da cozinha, dos utensílios domésticos. Com certeza. Isso acontece muito em crianças porque a parte básica de higienização, de cuidados de saneamento são mais complexos nessa idade. A gente precisa entender que para poder nos alimentar, a gente precisa lavar as mãos adequadamente com água e sabão. Quando nós vamos no banheiro, precisamos fazer isso adequadamente, porque são as formas mais adequadas para que haja a manutenção da transmissão das principais doenças que acometem o trato digestivo. Então, não só isso, como também quem manipula o alimento. Quem manipula o alimento é extremamente importante que essa pessoa esteja adequadamente reconhecida como estado de saúde bom, né? Tendo sido feito aí algum tipo de exames para poder verificar se está realmente com saúde. Pois é. Até conversando esses dias com uma amiga cujo irmão é estudante de gastronomia, ele falou que no curso fala-se muito isso, né? Ninguém pode entrar na cozinha, né? A não ser que esteja devidamente vestido, usando os utensílios todos que precisam ser usados, né? Toquinha e etc. E é proibidíssimo que você venha da rua e adentre uma cozinha. Isso significa uma atitude responsável diante de um estabelecimento comercial, não é? Já que é ensinado na universidade. Com certeza, mas o que a gente vê, na verdade, na maioria dos lugares é o contrário. Então, não só isso, como o nível de armazenamento, como que a gente está armazenando a água potável, né, como nós estamos armazenando os nossos alimentos, por exemplo, alimentos frescos, frutas, suco de fruta, a gente toma muito, bebe muito com cubas de gelo, nível de conservação desse gelo, como é que ele foi confeccionado, né, tudo isso tem importância em adquirirmos com maior possibilidade ou menor possibilidade alguma infecção, alguma diarreia aguda, por exemplo, né? Bom, temos mais informações direto da redação. Danilo, me aguarde um minuto, por favor. Direto da redação. Um caminhão com placas de ferro chegou há pouco na Assembleia Legislativa. As placas seriam utilizadas para impedir a visão de quem está do lado de fora da Assembleia. Os familiares iniciaram uma confusão para impedir o caminhão de descarregar as placas. Para evitar problemas, o Exército mandou o veículo embora. Tiziane Bichelli para o Sinta-se Bem. Ok, mais informações, estejam ligados na 101.3. A equipe daqui a pouquinho vai colocar vocês a par de toda a situação. Já está fazendo isso o dia inteiro e vai continuar fazendo. Danilo, que está na Barra, está na linha 2 para falar conosco. E aí, Danilo, tudo bem? Tudo bom. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Normalmente, quando eu vou para uma festa muito grande, tipo festival de verão, carnaval, ainda que festa grande, mais de 50 mil, 100 mil pessoas. Outro dia, ou 2 dias depois, eu estou bem doente, febril, garganta. Significa que eu estou com a imunidade baixa? Tem alguma maneira que eu possa evitar isso? Não sei. Bem, o fato de você estar relatando que frequentemente tem adoecido é um sinal de que alguém precisa dar uma investigada para ver se não tem nenhum problema que está subjacente a esses episódios de infecções, né? Então vale a pena fazer uma avaliação médica, com certeza.
Agora, de qualquer forma, ele citou aí algumas festas grandes, né? Umas festas que a aglomeração é enorme, gente de tudo enquanto é lado, muita beijação, muita bebedeira, noite de sono, enfim, isso tudo faz com que que as nossas reservas, né, se esgotem e que a gente fique mais suscetível a gripes, resfriados, dores de garganta e afins. Com certeza, a falta de descanso facilita o organismo a ficar vulnerável a determinadas infecções, principalmente infecções virais e algumas infecções bacterianas. Vale a pena citar, com relação ao exemplo que ele comentou, que os alimentos que ficam expostos, né, como self-service, por exemplo. Principalmente as comidas japonesas, que continuam, né, em todos os camarotes, a gente vê a exibição desse tipo de alimento e sem a temperatura adequada para mantê-los, né, doutor? Exatamente. O ideal é quando nós vamos nos alimentar, que a gente tenha o alimento adequadamente aquecido, esquentado, né? Alimento mal esquentado, uma carne mal cozida, peixes mal cozidos, são fatores que nos promovem o risco de adquirir determinadas doenças, como por exemplo o salmonela, que é a febre tifoide, né? A bactéria que causa a febre tifoide, outras doenças bacterianas também, Shigella, Escherichia coli interhemorrágica, que teve um surto recentemente em outro país. A gente precisa ficar muito atento a determinadas infecções bacterianas que causam uma morbidade, adoecem realmente e corre risco, inclusive, de levar a óbito, né? Com certeza. Bom, o senhor falou na sua primeira explicação mesmo desses cuidados, lavar as mãos, que é uma medida tão simples e às vezes a gente se esquece de insistir um pouco mais com os filhos, né? De comentar sobre isso na nossa conversinha diária em família, para chegar da rua e já tomar o rumo do lavabo, do banheiro, lá fazer a higienização da mão antes de qualquer coisa. Isso já evitaria muitos problemas, não é? Com certeza, isso é básico, não é? Isso é extremamente básico. A gente precisa aprender a fazer coisas básicas e disseminar as informações corretas e que são importantes para a gente. Então, lavar a mão, retirar o sapato, trocar de roupa quando a gente entra em casa, coisas simples, mas que fazem diferença. Com certeza. É só você parar para pensar assim, onde é que esse meu jeans que lugares o meu jeans percorreu o dia inteiro para você chegar na sua casa, por exemplo, quem tem filho pequeno, sentar na caminha do seu filho pequeno, enfim. São coisas que a gente tem que parar para pensar e tentar evitar, né? Jailda está na linha 2 para falar com a gente também. Oi, Jailda. Tudo bom, querida? Eu queria perguntar a você. Tudo ótimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta e pedir um apelo a você também novamente, que ainda não fui chamada no trabalho. Mas vai ser. Mas eu liguei pra ela disse que foi cancelado porque houve um problema lá. Assim, quem que ele me falasse? Porque eu já passei por um problema uma vez no carnaval, eu comi um cachorro quente, eu peguei infecção, então agora eu não como mais nada da rua que eu tô tá vendo? Entendeu? E assim, eu queria que você divulgasse meu trabalho, que eu tô precisando de emprego. Tá bom, Jailda, você tem um celular? Tenho 87 40 87 40 85 28 8528. Babá, folguista, ajuda de idosos, serviços gerais. Puder me ajudar aí, eu tô esperando os telefonemas. Ok, Jailda. Olha, se esse não aconteceu é porque vem outras coisas por aí. Babá, tá certo, querida. Tá legal. Viu? Tá bom. Então, olha, Jailda tá oferecendo os serviços dela, né? Agora mesmo que já vai entrar de novo um período de festas, muita gente fica precisando, né, de uma substituta no período das férias, ou mesmo de uma folguista, uma babá, enfim. Ela faz esse tipo de serviço, tem boas referências e o telefone da Jailda é o 8740-8528. 8740-8528. E então, doutor, quer comentar sobre isso que ela falou do cachorro quente? É muito natural que isso aconteça, né? Com certeza, Jailda. É difícil encontrarmos uma pessoa que não gosta de cachorro quente. Né? O grande detalhe é sabermos escolher aonde nós adquirimos esse cachorro quente. Então, como falei anteriormente, muitas vezes a gente visita um determinado serviço onde não tem cuidados sanitários básicos. Eu digo assim, questão de vigilância sanitária, né? Como está sendo acondicionado o alimento, como está sendo fornecido aquele alimento, como está sendo aquecido o alimento. Isso é de extrema importância. Então, dentro do ambiente hospitalar, nós utilizamos muitas vezes o álcool gel, porque o álcool gel facilita e torna mais prático a higienização das mãos.
Mas fora do ambiente hospitalar, no ambiente comunitário, como esse que foi citado aí, na rua, uma comida no cachorro-quente, onde o álcool gel é um pouco mais complicado. A gente precisa, quando nós estamos com as mãos sujas, visivelmente, a gente precisa lavar a mão com água e sabão. Para depois fazer a utilização do álcool gel, se for o caso, né? Exatamente. Então, determinados detalhes, por exemplo, quem manipula o alimento não deve estar manipulando com dinheiro, por exemplo. O dinheiro tem um percentual alto de ovos de áscaras e outros agentes, outras bactérias que colonizam aquilo ali, porque o dinheiro ele circula todo, é global. É verdade. As pessoas deviam ter um pouco mais de consciência. Nada contra ambulantes, não vou nem entrar no mérito da questão, porque as próprias Baianas da Acarajé, às vezes você para numas assim, com tudo muito bem organizadinho, tudo separadinho. As pessoas que te servem o alimento é uma pessoa, a pessoa que recebe o seu dinheiro é outra, que serve para você o refrigerante é outra, enfim. É muito importante manter esse asseio. E a organização também. Isso é legal para cativar o cliente e isso é legal para não... Aliás, as pessoas nunca são de fato responsabilizadas quando isso acontece. Quem paga o pato é quem comeu mesmo. Mas deveriam, né? A vigilância sanitária deveria estar mais atenta a essas condições e às vezes também algumas denúncias do tipo que a gente recebe aqui muito comumente, doutor, de supermercados que às vezes em determinado horário desligam as suas geladeiras no intuito de economia e a gente não sabe depois se esse material que a gente está levando para casa, as carnes e congelados, se de fato eles passaram por tudo como deveria passar, não é? É verdade. Então é complicado. Vamos ficar mais atentos e como nós não temos fiscalização, não é? A gente está vendo aí uma série de erros e uma delas é exatamente o não cumprimento de várias leis. Então, olha, se não existe isso ainda, que a gente faça pelo menos a nossa parte. Fernanda de Brotas está na linha 3. Oi, Fernanda. Oi, Olga. Boa tarde. Boa tarde. A gente está falando aí, né, sobre essa questão dos alimentos mal manipulados, enfim, mas uma coisa que me reportou foi que quando meu filho estava para fazer 1 aninho, nós descimos na piscina lá do prédio, né, e tinha muita criança nesse dia. E depois disso, meu filho pegou uma infecção, inclusive ele pegou Escherichia coli, ele teve um problema seríssimo que deixou a gente bastante abalado, assim, porque a gente ficou indo e vindo para a emergência e o médico que atendia nunca conseguia realmente identificar o que ele tinha feito. E por último, quando a médica, uma Bristol, né, que Deus colocou lá, que conseguiu realmente identificar a bactéria, e a gente foi tentar buscar como ele poderia ter pego ela. E aí a gente foi descartando todas as possibilidades, até pelo cuidado que a gente sempre teve com relação, inclusive, ao alimento, e ela falou que muito provavelmente foi na piscina do prédio, ou seja, muitas vezes uma criança, né, faz as necessidades, os pais não limpam como deveria, e como estava cheia a piscina nesse dia de muita criança, na idade dele, inclusive, né, crianças que ainda me chamam de fraldados, enfim. E aí fica uma tensão a mais, assim, pra gente, né, que é pai, às vezes tá com certeza, piscina de prédio, ou piscina de clube. E foi um momento muito difícil, realmente, porque você vê uma criança de menos de 1 ano, ele não parava de chorar, ele ficou realmente num estado lastimável. E aí a gente veio descobrir isso, mas graças a Deus hoje ele já está aí 100%, mas eu fico ainda assim um pouco receosa. Eu só deixo com ele na piscina do prédio quando não tem muita gente, muito raramente, assim, geralmente prefiro levar numa praia até um pouco mais distante, e para fazer essas coisas, né? Aí só queria deixar essa colocação. Foi bem lembrado, viu, Fernanda? Com criança todo cuidado é pouco, né? Eu particularmente, piscina de condomínio, você vê hoje que os apartamentos são uns ovinhos, né? Tudo muito pequenininho, mas as áreas de lazer são enormes e assim, eu não sei se eles estão devidamente preparados para fazer a manutenção daquilo ali, porque na mesma proporção que elas são muito grandes, o número de moradores também é muito grande. Então levar uma criança de 1 aninho só, né, muito pequenininha, para uma piscina dessa, onde todos compartilham, eu não sei se é uma atitude muito legal não, tanto que você provou aí, né, que de fato não é. Olha, esse exemplo foi bem pertinente do ponto de vista de que a gente não tem que se preocupar só com a qualidade da água que a gente ingere propositadamente, mas isso está na literatura. O lugar onde a gente está se banhando, principalmente lagoas, piscina como ela colocou, mas lagoas, águas paradas. Nós tivemos recentemente, alguns anos atrás, um surto de alguns casos onde levou a óbito por infecção bacteriana, que foi ao redor de Ilhéus, uma lagoa que teve. Pois é. Os pacientes vieram para cá, as crianças foram crianças da mesma família, justamente porque se banharam em águas contaminadas. Então, por vezes a gente passa, por exemplo, no dia que está vendo pessoas ali tomando banho, verdade. Crianças se banhando. Óbvio que
algumas gotas do dique são ingeridas por qualquer um que cai naquela água. Com certeza. E aí fica vulnerável a ter essas infecções. Olha, e já conversando aqui com pediatras, né, em outras situações, doutor, pelo que a gente sabe de informação, essas piscinas, inclusive de condomínios, de prédios, não são fiscalizadas. Ele falou que se na maioria delas fosse fazer uma avaliação da qualidade dessa água, a gente não obteria boas respostas, não, que é totalmente inadequada, principalmente para crianças muito pequenas. Com certeza, o pH e outras qualidades da água da piscina precisa ser constantemente monitorada, porque senão muda a textura da água e você passa a ter predisposições a ter crescimento de bactérias, de fungos, etc. E não custa nada, né? Quando você, por exemplo, agora a gente nem dispõe muito mais de barracas de praia, os chuveirões também são pouquíssimos, mas de qualquer forma, tudo que você vê que as pessoas estão frequentando demais, vá calçado, vá de chinelinho, não é melhor. As crianças também brincando em praia, muito cuidado com areia, né? Às vezes os cachorros fazem xixi ali, gato, etc. Então cerque-se de todos os cuidados que é melhor.